A paz do Senhor a todos, eu sou o pastor Amarildo Fernandes, da Comunidade Apostólica Pineal e do Instituto Conhecer. E essa semana eu gostaria de propor a você meditarmos em duas perguntas. Por que Jesus morreu? Por quem Jesus morreu? Se nós tivermos respostas para essas duas perguntas, creio que nós vamos ter uma base muito sólida para a nossa fé, para aquilo que nós acreditamos. E mais que isso, vamos ter uma base muito sólida também para entendermos o que acontece com a nossa vida. Com certeza teremos essa base. Ora, toda vez que nós pensamos na morte de Jesus Cristo, duas palavras nos vêm de imediato à mente: salvação e sacrifício. Sacrifício e salvação. Salvação pelo sacrifício. Essas duas palavras devem vir à nossa mente porque nós estamos em Cristo, porque Ele nos permitiu a salvação através do seu sacrifício. Então, por que Jesus morreu? Porque precisava haver um sacrifício. Ora, o primeiro sacrifício com propósito que nós encontramos na Bíblia está em Gênesis 31, no versículo 54, onde Jacó oferece na montanha um sacrifício, porque ele e Labão fazem um pacto de não agressão, de não se agredirem, de não passarem daquele lugar, daquele ponto, um contra o outro, um para ir contra o outro, um para agredir o outro. Esse pacto de não agressão promove no final desse pacto um sacrifício. Eles fazem um sacrifício matando um animal. Antes desse sacrifício, desse primeiro sacrifício aqui com propósito, o Senhor Deus matou animais para cobrir, para vestir a Adão e Eva, como nós vemos lá em Gênesis 3, 21. Depois de comerem do fruto proibido, eles acabam se percebendo nus, têm vergonha disso. E o Senhor então sacrifica, nós acreditamos, porque ele pega e faz uma vestimenta de peles, ou seja, de um animal para Adão e para Eva. E isso pressupõe que esse animal tenha sido morto para preparar essas vestimentas. Então, um sacrifício de sangue aqui para cobrir a vergonha do homem e da mulher e para, de alguma maneira, não cobrir o seu pecado, evidentemente que não, porque a roupa não nos cobre do pecado, né? Do pecado original, que é a desobediência de Adão e Eva que levaram a esse lugar. Ele não cobre o pecado, mas cobre a eles. Então, esse sacrifício de sangue, esse primeiro sacrifício de sangue, foi feito por conta do homem, por causa do homem e por causa da sua desobediência. Ora, em Êxodo, no capítulo 12 de Êxodo, nós vamos ter talvez o primeiro, talvez não, com certeza o primeiro sacrifício que realmente dê sentido a essa palavra, dê sentido à palavra sacrifício, que no latim é sacrificium, né? Que literalmente quer dizer ofício sagrado, o sacro ofício, ofício sagrado. Sacrifício é então isso, algo que se faz, não é? Um ofício, ou seja, um ofício é algo que se faz repetidamente, é algo que se faz como um princípio de trabalho mesmo. E aqui nós vemos novamente um animal sendo sacrificado pelo homem. A palavra diz pelo homem e para o homem. Êxodo 12:5 diz: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Ora, imolar é a mesma coisa que sacrificar. Ele seria sacrificado, sangue colocado, e assim o anjo da morte, onde houvesse o sangue, não mataria os primogênitos. Ora, novamente um sacrifício pelo homem e para o homem. E nós vemos então que a partir dali e desse lugar, esse sacrifício, esse
é comemorado todos os anos. Nós comemoramos a Páscoa ainda hoje, tanto os judeus como os cristãos, nós comemoramos a Páscoa e esse sacrifício de sangue. A partir do versículo de Levítico, a partir do capítulo 13, nós vamos ver que se estabelece um princípio para esse sacrifício, ou seja, uma norma para os sacrifícios que são feitos no templo a partir desse lugar, desses primeiros sacrifícios. Se institui uma norma para os sacrifícios e essa norma vem e perdura até o tempo de Jesus Cristo. Ela permanece e vai assim até o tempo de Jesus. Hoje nós estamos encerrando aqui por conta do nosso tempo. Voltamos amanhã então novamente a esse assunto do sacrifício, em primeiro lugar buscando responder por que Jesus morreu, por que ele teve que morrer na cruz por mim e por você, para que nós alcançássemos salvação. Agora eu quero orar por você. Se você puder, coloque, feche os seus olhos. Se não puder, coloque o seu coração em Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti pelo sacrifício de Jesus Cristo, que nos levou ao lugar de salvação. Que nós possamos entender plenamente esse sacrifício. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Tenham todos um grande dia e até amanhã.